Meus queridos, graça e paz, estamos de volta com mais um dos nossos vídeos, continuando o nosso estudo da série A Maldição que Jesus levou na cruz. E hoje o nosso assunto é o Acã, o que aconteceu com ele e com a família por desobediência. Quando Israel saiu do Egito, liderado por Moisés, chegando à terra de Canaã, depois de atravessarem o Jordão, houve a conhecida batalha de Jericó, a primeira cidade conquistada pelo povo de Israel. Deus deu uma ordem, e eu quero ler o texto, capítulo 6 de Josué, versos 16 a 19. Sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo a vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda a prata e ouro, e utensílios de bronze, de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para os tesouros. Como nós vemos aqui, nessa primeira batalha, eles vencem e Deus dá uma ordem que tudo ali era condenado ou amaldiçoado, em algumas Bíblias vai dizer assim. E não era para se pegar nada, tudo que fosse de ferro, ouro, seria consagrado ao Senhor como primícia, pois era a primeira cidade que estava sendo conquistada. Preste atenção, tudo estava condenado, é isso que diz o texto. Não era para levar nada para casa. Hoje há muitas coisas condenadas dentro de nossas casas, coisas que não deveriam estar, pois é consagrado a demônios, coisas ou objetos que se tornam porta de acesso por onde os demônios vão agir dentro da casa. Veja o texto, Josué 6, 24, diz o seguinte: porém a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no, tão somente a prata e o ouro, e os utensílios de bronze, de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Todos os utensílios que eram de bronze e de ferro deram para a casa do Senhor. É o que está escrito no texto. Naquele tempo, preste atenção a isto. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar
esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, porá os fundamentos e a custa do mais novo às portas. Pois bem, são dois assuntos que eu quero tratar. Desse primeiro, no caso de Acã, que vai envolver Acã, eu quero falar num segundo vídeo. Por enquanto, nesse primeiro, vamos tratar mais da questão da maldição pronunciada por meio de Josué naquele tempo, conforme nós vimos aqui. Muito bem, a pergunta que eu faço é se essa maldição que foi pronunciada por Acã, se ela se cumpriu. A Bíblia diz que cumpriu. Claro que sim. Mas ouço pessoas dizendo que não tem mais maldição e que não se transmite. Portanto, observe o que esse texto da palavra de Deus está nos dizendo. Em seus dias, Hiel Betelita edificou a Jericó, quando lhes lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Josué, filho de Num. Presta atenção, naquele tempo, quando a cidade foi destruída, Josué então profere esta palavra, que aquela cidade jamais seria reedificada. Quem fizesse isso, perderia o filho primogênito no dia que colocasse os alicerces da cidade, e que ele perderia o último filho quando colocasse as portas. Preste atenção nisso. Passaram-se os anos. E o que aconteceu? Muitos anos depois, esse senhor reedificou a cidade que era para não se fazer. Preste atenção nesses detalhes. Segundo Wikipédia, Jericó foi destruída em 1400 a.C. Foi nos dias do rei Acabe que Hiel, o Betelita, reedificou Jericó. Acabe reinou por volta do ano 874 e o ano de 853, entre 874 e 853. Fazendo-se as contas, nós temos aqui aproximadamente 526 anos. Preste atenção. Aquela maldição que foi pronunciada por Josué, ela se cumpre 526 anos depois. Que coisa impressionante. Então, como chegarmos à conclusão que maldição não existe? Claro que existe. Se nós transgredirmos a palavra de Deus, fazemos algo que vai contrário aos princípios da palavra de Deus, vai acontecer. Porque Hiel Betelita
exatamente como foi pronunciado por Josué aconteceu. Isso acontece em 1400, e na época de Acabe, ele vai construir a cidade novamente, e aconteceu exatamente do jeito que foi profetizado por Josué. Ele perdeu o filho no dia que colocou o alicerce da cidade, perdeu o primogênito. E quando colocou as portas, ele perdeu o filho mais novo. Quando transgredimos a palavra de Deus, fazemos algo que não é para se fazer, nós temos as consequências disso. No próximo vídeo, eu quero falar sobre o problema de Acã. Acã, dentro dessa mesma história, nós estamos dividindo ela em dois, e vamos falar no próximo vídeo sobre isso. Então fica aqui esta palavra. Não brinque com a palavra de Deus, não transgrida, não tente fazer o contrário daquilo que Deus disse, porque no dia que fizer, terá consequência. Maldição existe e ela entra na vida de quem desobedece os princípios da palavra de Deus. Por isso que está escrito: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando obedeceres a palavra de Deus, e a maldição quando desobedecerem. Deus abençoe. Ore por mim, eu oro por você. Meus queridos, preciso muito das vossas orações. Orem por mim. Eu orarei por vocês, e até o próximo vídeo em nome de Jesus.